Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu venho falar novamente da planta jiboia. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre essa planta linda, decorativa, ornamental. E dependendo da região que você mora, talvez você a conheça por outros nomes. É uma trepadeira de fácil cultivo, aonde você plantar e encostar, colocar um suporte, ela se fixa, como eu estou mostrando aqui. Essa está num paredão, né? E esse jardim aqui é composto de outras plantas e ela se misturou aqui ao meio de uma forma, gente, que não tem nem como achar começo e fim. Eu fiquei encantada. Inclusive, os vídeos anteriores eu também filmei nesse local. Então, alguns inscritos perguntaram como fazer mudas. E essas partes aqui, ó, que são bem ramificadas, que saem raízes, são as partes que consegue-se então plantar. Aqui eu vou estar mostrando alguns pedaços dela. Deixa eu tentar focar aqui embaixo. Porque, gente, não tem segredo. O cultivo da jiboia deve ser feito em solo rico em matéria orgânica. Nesse local, ela se desenvolveu bem devido à umidade do solo. Olha, em toda a parte da planta, gente, olha que folha linda. Encontra-se raízes. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou levar os pedaços, ó, esses ramos aqui. Cada ramo, ele é dividido por elos. Tá vendo como eu tô mostrando aqui? Então, entre um elo e outro, se faz o corte. Essa folhagem é ideal para ambiente externo. É muito resistente, olha só. Aqui, ela se ramificou, está fixada nesse paredão ainda, está subindo. E os que não encontram suporte, eles ficam rasteiros, fazendo assim uma forração no solo. Olha aqui, eu vou retirar, consegui quebrar um pedaço. Esse daqui saiu com raiz, está bem desenvolvido. E eu vou retirar também outras partes para mostrar a facilidade, gente, de conseguir enraizar. Esse daqui também eu vou levar, não saiu com raiz, mas brota do mesmo jeito, podendo ser plantado direto ao chão, em um vaso normal e até mesmo sendo cultivado na água. Então eu vou levar essas mudas e vou mostrar tudo passo a passo agora. Esses foram os ramos retirados. Eu vou colocar na água por 3 dias. Nessa água aqui eu não coloquei fertilizante líquido nenhum, mas pode ser colocado 10-10-10 ou também um comprimido de complexo B. Gente, o segredo ajuda muito a enraizar a planta. A quantidade que você quiser, vou até retirar um pouco, porque aqui eu botei demais. Vou colocar a que está sem raiz. Esse aqui eu não vou quebrar. Vou colocar de uma forma que as raízes fiquem na água. Essa maior, vou cortar bem aqui, olha, na parte do elo. Que na ramificação, olha, entre uma folha e outra, existe pequenos elos. Então eu vou vir aqui junto a um elo e vou cortar. Uma coisa que eu quero fazer o teste é com um ramo sem a folha. Gente, não tem dificuldade nenhuma. Tá vendo? Vou até retirar, olha, essa pontinha aqui. E vou colocar na água junto com os outros. E após 3 dias, eu vou retirar e colocar na terra. Coloquei todas as partes da planta na água. Deixa eu trazer um pouco mais perto, olha. E depois já vou mostrar o replantio delas. Agora, depois de 3 dias, eu vou retirar da água. Você pode deixar mais tempo, mas eu prefiro só esse período.
porque na verdade o objetivo da água é apenas para manter a planta mais hidratada, para ela não murchar de repente quando colocar na terra. Aqui não tem raiz ainda, mas ela está hidratada, está bem firme. Eu vou colocar na terra assim mesmo e eu tenho certeza que ela vai brotar. Qualquer parte da planta que você cortar, sendo aqui ó, nos ramos, com ou sem raiz, irá brotar. Se você não quiser colocar na água, não tem problema. Você pode plantar direto. O que acontece? Quando você corta e planta de imediato, a planta no outro dia vai ficar um pouco mais murcha e algumas folhas podem vir a amarelar, como é o caso da zamioculca. Inclusive aqui no canal, muitos inscritos estão tendo dificuldades no replantio da zamioculca em questão do amarelamento. Gente, isso é normal, a planta precisa se adaptar ao novo substrato, ao local em que vai ser colocada. Todo o replantio, nos primeiros dias, é meio difícil mesmo, mas depois que a planta se adapta, não tem problema, ela vai se desenvolver. Por isso que você tem que colocar durante 15 dias em um local provisório. E outra coisa, deixa eu mostrar aqui. Eu preparei para esse replantio um vaso de borda bem larga, porque se você notou, quando vamos comprar na floricultura, eles vêm assim, um vasinho de borda larga, aquele monte de muda centralizada aqui com um suporte no meio, certo? Então, você tem que preparar a tua planta de acordo com as necessidades dela. Por ser uma trepadeira, ela precisa de um suporte para poder se firmar. Se você colocar em um vaso e não quiser que ela se fixe em nenhum local, coloca e deixa ela ficar pendente, tá, gente? A questão do suporte é opcional. No mesmo vaso de borda larga, pode ser colocado tanto, né, em cima de uma superfície ou pendurado. Vai depender de como você quer a sua planta. A jiboia, ela é ideal para forração em jardim, para cerca viva. Inclusive, você pode colocar próximo ao muro e apenas escorar ela assim, ó, colocar um pouco mais em pé. Dessa forma aqui, deixa eu virar um pouquinho aqui para a parede. Você vai colocar dessa forma aqui, ó. Vamos supor que aqui seja o chão. Você enterra, encosta um pedaço dela na parede, cobre toda a raiz com terra e deixa ela só encostadinha. Aqui, gente, ela vai se fixar, ela vai grudar na parede e vai formar uma cobertura. Então ela vai crescer naturalmente ali. Nesse vaso aqui, como eu estava falando, pode ser colocado no centro um suporte. Aqui, deixa eu mostrar com mais detalhe, é um cabo de vassoura que eu cortei o pedaço. Então vamos supor que eu quero que a planta fique bem cheia nesse vaso. Então antes de colocar a planta aqui, eu vou colocar o suporte. Pode ser um cabo de vassoura ou um pedacinho de madeira, sendo firme, não tem problema qual seja, tá? O tamanho você vai escolher. O necessário é que haja um suporte no vaso. Aí você vem com as mudas e coloca ao redor desse suporte de uma forma que ela vai se encostando aqui. Caso você não queira que a planta se fixe no suporte, eu quero ela pendente, então você não vai colocar o suporte. Você vai pegar a planta, colocar no vaso, encher aqui e cobrir com substrato. É dessa forma que eu vou deixar a minha... Por quê? Eu vou pendurar esse vaso. Então, à medida que a minha jiboia for crescendo, se desenvolvendo, ela não vai ter lugar para se fixar, ela vai pendurar. Porque dessa forma, chama mais atenção, ela toda pendente. Você vai preparar a compostagem rica em matéria orgânica. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, quando eu cito o carvão vegetal, se é aquele que usamos na churrasqueira. Sim, é aquele, porém sem ter sido utilizado. Você vai comprar, abre a embalagem, retira o carvão e lave ele. Lave em água corrente. Eu geralmente costumo deixar na água por um dia. Eu lavo bastante, coloco dentro de uma vasilha com água, deixo ele de molho
né? E no outro dia enxago, deixo secar naturalmente no sol e depois eu quebro os pedacinhos. Por quê? Porque ali pode vir resíduos químicos nele, porque vai sair de um processo, vai ser embalado e a gente vai, né, utilizar de uma forma grosseira. Vamos queimar novamente. Só que na planta isso não acontece. Então, você vai ter que fazer um processo de limpeza, de higienização nesse carvão para depois estar colocando na sua planta. Outro detalhe, ele é rico em nitrogênio, potássio, cálcio, então irá fornecer sim nutrientes que a planta necessita para se desenvolver. Na compostagem, você pode agregar terra vegetal, humus de minhoca, esterco de boi ou de galinha, os substratos básicos de um plantio. Ah, posso colocar um pouquinho de areia de construção? Sim. Pó da casca de ovo? Posso colocar vermiculita ou até torta de mamona? Sim, coloque. Porém, o que eu não aconselho no momento do plantio e nem do replantio é colocar fertilizante líquido. O que acontece? Você já deu uma carga de nutrientes para a tua planta com a compostagem que você preparou. E se for agregado a essa compostagem mais nutrientes, se torna uma carga excessiva e costuma queimar as raízes da planta, a planta amarela e morre. E eu não aconselho, mas fica opcional, tá? Se você quiser colocar, eu coloco, não acontece nada. Ótimo, bom para você. Só que eu não arrisco. Tem plantas que conseguimos mudas com muita facilidade. Agora tem outras que não. Inclusive, a jiboia é uma planta muito resistente, tá? Você não vai ter dificuldade no cultivo dela. Eu não sei porque as floriculturas vendem a muda tão cara. Aqui, deixa eu retirar essa folha, ó, que está toda machucada. Vou colocar as mudas no vaso, formando um círculo. E vou encher aqui por completo. Inclusive, essa que saiu sem raiz, vou colocar. Se você retirar uma muda, quebrou o pedaço do ramo e não saiu raiz, coloca na água por 3 dias e depois planta, porque ela vai brotar. Ficou dessa forma aqui. Se você prestar atenção, eu não estou apertando a planta aqui dentro. Ela tem que ficar, gente, soltinha. Só você vir, ó, sacudir o vaso, que toda a terra, ela se ajeita e toma o seu lugar. Então aqui, ó, eu coloquei. Vou colocar também o galho, ó, esse que tá com as raízes. Só vou deitar ele aqui em cima. E pronto. Esse foi o replantio. Aí eu venho com a água. Deixa eu só lavar aqui, ó, as folhinhas para dar para ver melhor. E vou umedecer. Esse processo, gente, de rega é muito simples. Como saber um ponto ideal de rega? Basta ir colocando água, deixa eu afastar aqui, até vazar. Aqui, ó, começou a vazar, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui com detalhe, olha. Isso tudo aqui é do vaso, ó. Pronto. Para de colocar água. E o que acontece aqui? Notamos que toda a terra, ela desceu um pouco mais, sobrou muito espaço entre a terra e a borda do vaso. Então, nesse caso, pode ser colocado um pouco mais de substrato, deixando apenas um pequeno espaço sobrando entre a borda e a terra. E eu vou colocar aqui o substrato e vou mostrar como ficou. Coloquei e ficou assim. Olha, eu deixei bem pouco espaço sobrando. Esse substrato que eu completei aqui em cima é substrato para orquídea. Ele vem com bastante pedacinho de madeira. Ele é rico, né, em matéria orgânica e a planta ama isso. Procedimento feito. Basta agora colocar em local adequado. Essa parte é muito importante, porque depois que se faz um replantio, a planta não pode receber o sol por alguns dias. Então eu vou colocar em local de meia sombra, ou seja, que ela receba apenas claridade. Quando passar 15 dias, aí eu vou colocar em um local aberto e ela vai receber o sol da manhã e à tarde ficará a meia sombra mesmo, porque ela precisa se adaptar primeiro. Então, para que não ocorra um amarelamento das folhas e nem o apodrecimento delas, é necessário ter todo esse cuidado. Ela é uma planta muito simples de ser cultivada, ideal para ambiente externo
e interno. Então você tem duas opções para o cultivo dessa planta. Essa jiboia é a variegata, linda. Daqui a uns 2 meses ela já vai estar bem desenvolvida e eu vou estar mostrando novamente o resultado desse replantio. Espero que você tenha gostado do vídeo. A todos um grande abraço. Deixa seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. E se você precisar de informações, entra lá no meu Instagram que eu irei te responder. E está aqui uma dica rápida de como obter mudas da planta jiboia.